Olá! Há 25 anos, um massacre marcava a luta pela terra no Brasil. O assassinato de 19 camponeses pela Polícia Militar em Eldorado dos Carajás, no Pará, tornou o dia 17 de abril o Dia Internacional da Luta Camponesa. O jornalista e escritor Eric Nepomuceno reconstituiu o crime em um livro-reportagem chamado O Massacre, e ele é o convidado de hoje da entrevista central. O escritor traz suas percepções sobre o que mudou e o que permaneceu igual de lá para cá. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. O agronegócio não é pop. É o reduto do uso da mão de obra análoga à escravidão. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que entre os anos de 95 e 2020, metade dos casos de trabalho escravo estavam vinculados à agropecuária. O setor é ainda onde mais se resgatam pessoas dessa situação. 31% das pessoas libertadas, mais de 17 mil pessoas. Neste mês, saiu a nova lista suja do trabalho escravo. Quem dá mais detalhes é o repórter Afonso Bezerra. Nacional. Dos 92 nomes da nova lista suja do trabalho escravo, produzida pelo Ministério da Economia, 24 são de empregadores com atuação no estado de Minas Gerais. Eles operam em setores como plantação de café, pecuária e na construção civil. Em 2020, foram resgatados no estado 350 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O auditor fiscal do trabalho e coordenador do projeto de erradicação do trabalho escravo em Minas, Humberto Monteiro Camasmi, descreve as condições em que estes trabalhadores são encontrados. Independente da atividade econômica, são as condições precárias de alojamento, fornecimento de água inapropriada, de água não potável, ausência de camas nos alojamentos, a ausência de banheiro, de chuveiro para a pessoa se banhar. O estado de Minas é seguido por Bahia e Pará no ranking de casos de trabalho análogo à escravidão. E em 2021 já pode superar o número de trabalhadores resgatados em relação ao ano passado. Até agora, em abril, já foram 190 no estado, de acordo com dados da Superintendência Regional do Trabalho. Em todo o país, em 2020, foram 1.700 trabalhadores recuperados pela fiscalização. Frei Xavier Plassá, coordenador da campanha de Olho Aberto para Não Virar Escravo, da Comissão Pastoral da Terra, explica o impacto da pandemia no crescimento do trabalho análogo à escravidão. Ela criou um estado de necessidade muito maior por parte de muitos trabalhadores que de um dia para outro estão sem condição de realizar suas atividades normais. Fez com que muitas dessas pessoas se encontrem muito mais vulneráveis a qualquer oferta, seja qual for a condição. A lista suja foi criada em 2003 e tem servido como parâmetro de risco para empresas e consumidores não firmarem negócios com empregadores que praticam o trabalho análogo à escravidão. Enquanto o agronegócio assume a dianteira na exploração do trabalho escravo, movimentos populares do campo que lutam por reforma agrária e democracia assumem o protagonismo na solidariedade. São milhares de marmitas para mitigar a fome e outras toneladas de alimentos doados. Quem conta mais é Nayatawane. Trilhos do Brasil. Movimentos camponeses estão fortalecendo o laço de solidariedade entre o campo e a cidade para vencer a Covid-19. No Paraná, famílias do MST preparam doações de alimentos agroecológicos para distribuição em 14 cidades do estado. A ação vai homenagear as vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido no Pará há 25 anos. Ao todo, serão doados cerca de 32 toneladas de alimentos.
Séries Adic explica sobre o protagonismo camponês nessas ações. Então, essa possibilidade que a gente tem de estar no campo, seja em assentamentos, acampamentos, comunidades de pequenos agricultores, produzindo a nossa comida, produzindo a nossa existência, assim reproduzindo também a nossa existência, nos coloca numa condição como essa, desse período da pandemia, de poder também fazer com que esse excedente da produção ele possa ir no sentido de ajudar outras pessoas aí a ter acesso a esse alimento que a gente produz. Em Minas Gerais, o movimento de mulheres camponesas articulam doações de cestas básicas e até de sementes crioulas para a plantação. Maria Lucivanda faz parte do projeto. Ela nos conta sobre a importância dessa ação. Mesmo nesse caso da epidemia, a gente continua produzindo nossos alimentos e com solidariedade também às famílias urbanas, né, que está faltando alimento por falta também de descaso desse governo. E com tudo isso, a gente vê a importância da solidariedade entre campo e cidade, essa união entre campo e cidade que sempre teve, mas agora está mais ainda. Em meio à falta de políticas públicas que garantam a segurança alimentar do país, são os camponeses e camponesas de todo o Brasil que estão na linha de frente da solidariedade durante a pandemia. No sábado, dia 17, o massacre de Eldorado dos Carajás completa 25 anos. No local conhecido como a Curva do S, no Pará, 150 policiais militares cercaram e reprimiram duramente uma marcha pacífica do Movimento Sem Terra, deixando 19 camponeses mortos na hora e 69 feridos. A carnificina foi documentada pelo jornalista Eric Nepomuceno no livro-reportagem O Massacre, Eldorado dos Carajás, uma história de impunidade, que recebeu o Prêmio Jabuti. Jonatas Campos conversa com Eric Nepomuceno sobre os ecos deixados pelo massacre e os novos inimigos da reforma agrária. Vamos acompanhar. Entrevista Central. Hoje temos a honra de conversar com o jornalista Eric Nepomuceno, autor de diversos livros e tradutor também para o português de obras importantes de autores latino-americanos. Em 2008, ele escreveu o livro O Massacre, que fala sobre o massacre de Eldorado dos Carajás. Vamos falar com ele sobre esse assunto. Eric, muito obrigado pela sua participação na Entrevista Central. Eu que agradeço. A primeira pergunta sobre o tema é sobre a importância desse fato político, o acontecimento, o massacre de Eldorado dos Carajás para a sociedade brasileira. O que mudou de lá para cá? Foi uma tragédia, o maior massacre da história contemporânea por causa agrária, por causa de terra. O que o Brasil ganhou? O que o Brasil aprendeu com isso? Eu acho que muito pouco, infelizmente muito pouco. Tanto assim que a questão da reforma agrária continua pendente há décadas e décadas, há séculos. O MST conquistou a terra reivindicada, está lá até hoje, Vila 17 de Abril. E eu acho que a evolução do MST nesses 25 anos se concentra em duas vertentes. Uma, a produção. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, MST. E também educação. É um grande formador, basta pegar a Escola Florestan Fernandes, em São Paulo, é um grande formador de técnicos na agricultura. O Brasil continua um país anestesiado e um país amnésico. O país não aprendeu nada com essa tragédia. Haja visto que continuam os conflitos e depois do governo do Michel Temer, houve um retrocesso na questão agrária. E com Jair Bolsonaro, bom, é melhor nem comentar. Você já citou alguns fatos que você presenciou, mas eu lhe pergunto sobre sua experiência profissional com as vítimas, com todo o processo de Eldorado dos Carajás. Você pode me contar um pouco? Muitas das 19 pessoas que morreram, pelo menos 9 ou 10, foram escolhidas a dedo, foram fulminadas.
é como se precisasse matar mais de uma vez uma pessoa humana. Por que eu digo isso? Porque além de tiro na cabeça, teve punhalada, teve golpes, pauladas num corpo já morto. E eu conversei com muita gente, entrevistei vários sobreviventes. Eu lembro do Raimundo Correia, eu lembro do garoto, enfim, muita gente. E depois fui para Belém do Pará, entrevistei mais gente, quis entrevistar o então governador Almir Gabriel, ex-governador na época em que eu fui fazer o livro, ele se negou a me receber. E aí voltei e fiz o livro. A história é essa, e fiquei com aquele peso, esse peso na alma. E eu até hoje mantenho um contato esporádico com o Charles Trocati. Ele me ajudou muito na hora de atualizar o livro em 2019. Enfim, essa é a minha história, era a minha tentativa. Eu sei que é uma gota de orvalho no oceano, mas a minha tentativa de não deixar essa tragédia cair no esquecimento. Sobre a nova edição do livro, que foi lançada agora em 2019, o que foi acrescentado, quais as experiências, quais as novidades que vem nessa nova edição? A atualização foi ver o que tinha mudado. E, na verdade, tirando o fato, evidentemente, da Vila 17 de Abril ser produtiva e abastecer toda a região ali, em volta de Eldorado, Paraupeba, etc., o que mudou foi para pior, porque continuam os conflitos, continuam as ocupações, continua o não estabelecimento de assentamentos oficiais, continua não havendo uma reforma agrária. E, conforme eu disse, aqueles que eram os grandes proprietários, grandes latifundiários, cederam espaço para grandes empresas, o que é muito mais complicado, porque são empresas que têm um planejamento, que têm uma estrutura, que têm um projeto. O resto não mudou. Quer dizer, as forças de segurança pública são também as forças de segurança privada, são policiais civis e militares que nos dias de folga, nas horas de folga, prestam serviço de segurança ou para grandes fazendeiros ou agora para grandes empresários. E vamos para a parada cultural? Você já ouviu falar em poema documentário? O coletivo Barbante de Campinas, em São Paulo, produziu um. É o poema documentário Como Contar o Tempo. O curta explora a estética da colagem com uma rica sonorização que acompanham a narração do poema sobre as impressões subjetivas da pandemia de coronavírus no Brasil. Vamos conhecer um trecho. Parada cultural. Tudo agora, pandemia. Às vezes, eu me sinto em uma distopia, onde está proibida a palavra álcool gel. Aqui todo mundo vai morrer. Está proibida a palavra pandemia. Está proibida a palavra máscara. Fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Está proibida a palavra vacina. Mas, para fins de registro, ninguém falou nada disso. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Eu imagino as crianças aprendendo a contar números em casa, pela tela da televisão. 60 anos de idade? 0 ministro da Saúde. A geração hoje em dia é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões de testes com data de vencimento próxima. É uma realidade. Que dia é hoje? Pergunta pro vírus. Eu fico me perguntando que dia é hoje. Já é o dia do pagamento? Pergunta pro vírus. Já é o dia do vencimento? Pergunta pro vírus. Já é o dia do auxílio emergencial? Pergunta pro vírus. Fala um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo o finalzinho de pandemia. O vídeo foi produzido por Giovana Romaro, Melina Meconi, Vitor Zago e Vanessa Petroncari, com apoio da Diretoria de Cultura da Unicamp. Para assistir o poema documentário completo, acesse o canal do YouTube do Coletivo Barbante. Eu fico por aqui. Lembre-se que a infecção por coronavírus continua em alta, então, se puder, fique em casa. Um ótimo final de semana.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.